Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a glória de Deus a este canal. Aqui tem oração e tem palavra de Deus todos os dias, 2 vezes ao dia, às 5h45 da manhã tem a oração e a palavra do dia, e à noite a oração e a palavra da noite. Amém? Portanto, se você quer participar dessa corrente de oração, é muito simples. Basta você estar nos acompanhando e, claro, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho das notificações para você não estar perdendo nada. Lembrando que na oração da noite, nós aqui, além de orar por você, por seu pedido, nós também lemos o seu pedido, lemos aqui o seu nome, para que todos também possam orar por sua causa. É importante que você deixe aqui o nome da sua cidade e, claro, do seu estado, para que todos possam te conhecer e orar por você e, claro, o nosso Deus fazer milagres em nossas vidas e, claro, consequentemente, na sua vida que está precisando nesta noite. Amém? Meus irmãos, deixa aí o seu like, como aqui dito, faça aqui o seu pedido de oração, é muito importante. Fique até o final, lá no finalzinho eu vou orar pela tua vida e vou fazer aquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 21, e o versículo é o 22. Apenas esse versículo para nossa meditação nesta noite. Veja o que diz a poderosa palavra de Deus nesta noite. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Apenas esse versículo para que a gente possa entender o que Deus quer para as nossas vidas nesta noite. Meus irmãos, o tema que eu vou trazer hoje aqui, ele é forte. E eu pedi a Deus ousadia para que eu pudesse trazer aqui esse tema e também trazer também um testemunho da minha vida para que vocês possam entender. Meus irmãos, a gente tem o costume de pedir oração. A gente tem o costume de entrar na presença do Senhor. E às vezes, por não saber orar, nós perguntamos como orar e recebemos perguntas, questionamentos de por que orar? Por que eu devo orar? Sabemos também que quando nós oramos, vem logo o sono. Você com certeza já esteve orando e de repente, quando você se viu, você estava dormindo na oração. E claro, tem algumas pessoas que perguntam: irmão Anderson, por que foi que eu dormi enquanto eu estava orando? Sempre acontece isso comigo. Será que é algum demônio que faz me dar um sono? O que acontece? Pessoas perguntam também se é normal sentir arrepios, ouvir vozes, vultos, zumbidos no ouvido. Há também pessoas que sentem uma presença. Claro, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, mas há também aqueles que sentem a presença ou uma presença estranha, que lhe traz calafrio, arrepios assustadores. E isso muitas das vezes faz com que algumas pessoas se afastem do altar de Deus. Primeiro, eu não sei orar. Segundo, por que vou orar? Terceiro, me dá sono.
arrepios, escuto vultos, ou vejo vultos, vozes, zumbidos no meu ouvido, sinto uma presença que eu não sei identificar, e isso me traz calafrios na alma. Dói ao saber que eu estou orando, e em vez de sentir uma paz, uma alegria, de repente sinto algo estranho. Isso eu poderia dizer aqui que é normal, mas não é normal. Primeiro, quando eu e você oramos, eu já disse aqui, nós sentimos uma paz. Uma paz. Porque estamos conversando com Deus através da nossa oração. Mas eu oro pela madrugada. Amém. Mas eu oro pela noite. Amém também. Eu oro pela manhã. Glória a Deus por isso. Não é aqui o horário que você vai orar. Há também quem fale, eu já disse aqui, que alguns dizem que pela madrugada a fila ela é menor para falar com Deus. Eu acredito, baseado na palavra de Deus, que não há uma fila para falar com Deus. Não há nenhuma fila. Simplesmente quem vai falar com Deus, ele escuta a oração. Coração aberto, coração sincero, coração que quer falar com Deus, ele simplesmente nos escuta. Sentir a presença do Espírito Santo através da oração é uma maravilha. Não tem coisa melhor. Estar ajoelhado, falando com Deus, contando o seu segredo a Deus. Coisas que você não pode contar para ninguém, de repente você está lá, falando para Deus, baixinho. E às vezes você está orando e seu esposo chega, toca em você, ou a sua esposa chega, toca em você e diz, o que você está fazendo? Está dormindo aí ajoelhada? Só que não, você está orando em silêncio, como Ana, né? Só batendo os lábios, sem pronunciar nenhuma palavra. Isso é glorioso e nós sabemos quando Deus está recebendo a nossa oração. Nós sabemos, não tem como, nós sabemos quando Deus está recebendo a nossa oração. Flui naturalmente, parece que a gente vê o céu aberto em nossa frente. Parece que há uma linha ou há uma ponte que está levando as nossas palavras ao céu e nós estamos vendo esta linha, esta ponte, e isso passa a ser glorioso, maravilhoso. Meus irmãos, eu já disse aqui que um dos meus sonhos, eu não lembro se eu falei, era ser jogador de futebol, e a gente jogava eu jogava quando não era crente. E já tive muitas sensações de entrar em um lugar onde estava lotado e pessoas estavam gritando o nome da gente. E para mim aquilo era sensacional. Mas ao decorrer de quando eu aceitei a Jesus até hoje, eu não consigo comparar aquilo que eu sentia com o que eu sinto hoje. Ao entrar na presença do Senhor, é magnífico, é glorioso. Eu acho que não tem palavras para poder aqui dar como adjetivo ou qualificar como é estar na presença do Senhor, principalmente em oração. Mas nem sempre foi assim na minha vida. Nem sempre foi assim. E é aí que eu queria trazer para você, dentro daquilo, o que eu passei na minha vida, porque às vezes, nós como crentes, nós perguntamos a Deus, questionamos a Deus o porquê de estar passando por uma situação. Ontem mesmo, após a oração da noite, uma irmã me procurou e fez a seguinte pergunta, eu não vou falar aqui o nome dela. Ela disse, irmão Anderson, por que eu sofro tanto? Já faz mais de um ano que eu sofro. E eu disse a ela que não tinha um motivo aparente, não tinha um significado, simplesmente porque nós temos que passar. E aí eu comecei a entender, e claro, eu acredito que ela também entendeu,
que nós precisamos passar por experiências, para que lá na frente a gente possa ter bagagem para contar, para falar, e alguém possa olhar e dizer: realmente eu passei por isso, ou estou passando por isso, então se ele passou, eu vou passar. Então, em alguns momentos da minha vida, eu passei por situações que, claro, como homem, como ser humano mortal que sou, eu passei a perguntar o porquê de estar passando por aquilo. E hoje eu posso entender que era para que hoje eu pudesse estar testemunhando o que Deus fez na minha vida. Na minha casa, eu já contei também aqui, só para você entender, em um curto período, muito pequeno, saiu 4 caixões da minha casa. 4. Talvez para algumas pessoas hoje não estaria de pé. Por menos, tem pessoas que estão aí hospitalizados em clínicas depressivas. Mas Deus, Ele me deu força. Imagine, 4 caixões. A minha mãe, a minha avó, um sobrinho e o marido da minha avó. E tudo aquilo que eu vi, claro, a princípio, nos deixa abalado. Mas lá na frente a gente começa a entender que Deus tem um propósito. Mas eu vou chegar no ponto principal, é que quando a minha mãe morreu, eu aceitei a Jesus. E claro, quando nós aceitamos a Jesus, uma das coisas que nós mais queremos saber e mais queremos ouvir é a voz de Deus. E queremos ter entendimento de como orar, o porquê orar. Queremos ouvir a voz de Deus constantemente, queremos falar com Deus toda hora. E na minha casa, ou na casa que nós morávamos, algumas pessoas chegavam a relatar que no processo de construção viam pessoas viam coisas estranhas naquela casa. E claro, eu era um pouco medroso antes de ser evangélico, e até em um certo período da minha vida eu ficava assustado. Às vezes eu ficava no quarto e eu não podia ver nada, que já ficava pensando: será que eu vou ver alguém que morreu da minha família? Porque foi um período muito pequeno. E também por saber que no processo da construção da casa, algumas pessoas viram vultos, vozes, pessoas de costa. Claro que não era desse mundo. E eu comecei a orar ao Senhor. Porque só era eu na minha casa. Só era eu e mais ninguém de crente. Meu pai não era crente, a minha irmã não era crente, ninguém era crente. Só alguns parentes mais distantes que eram crentes. E eu pedi a Deus que todos fossem crentes para que pudesse estar orando comigo. Mas a minha oração era que Deus tirasse aquela presença, aquele negócio negativo da casa. E certa vez, como muitas vezes tinha acontecido, mas de uma forma diferente, eu achei por bem orar a Deus. Estava assistindo e eu disse: meu Deus, eu vou orar pelo menos umas 3 horas. Eu não trabalhava, não tinha compromisso, não era casado, vivia com meu pai. Então, a gente passava horas, eu não queria nem saber quanto tempo eu estava ali na presença do Senhor, se era 2, se era 3, eu não tinha nada o que fazer no outro dia, era só ir para a igreja, só adorar o Senhor e mais nada, sem nenhum compromisso. Eu me lembro que neste dia eu fui orar a Deus. E eu orei, aquele negócio bom, aquele negócio maravilhoso. E de repente, eu comecei a sentir algo chegando perto de mim. Só que, meus irmãos, nós que somos seres humanos, o homem, eu estou contando aqui a minha experiência. Nós sabemos
quando algo se aproxima de nós, e quando isso que está se aproximando de nós, a gente sabe identificar se é realmente uma pessoa ou se é realmente algo do além, algo das profundezas do inferno, porque o inimigo, o diabo, ele tem essa autoridade. Eu lembro que eu senti aquela presença, e quanto mais eu orava pedindo algo a Deus, vinha chegando, eu senti que vinha chegando, e de repente eu comecei a ficar arrepiado. Meus irmãos, que sensação ruim. Chegou um momento que eu parei assim no tempo e disse: eu não vou orar mais. Mas o interessante é que eu fiquei com os olhos fechados. Eu não vou abrir meus olhos não, porque eu não quero ver isso que está se aproximando de mim. Eu não quero ver. E de repente veio ao meu coração clamar: o sangue de Jesus Cristo tem poder. E o Espírito Santo de Deus começou a colocar na minha boca: repreende em nome de Jesus. Aí veio uma oração, meus irmãos, que, claro, eu como novo convertido não sabia uma oração objetiva. Eu comecei a dizer ao Senhor: olha, meu Deus, essa casa aqui é casa de crente. Essa casa aqui é casa de crente. Quem morreu aqui era crente. Eu sou crente. Meu pai até não pode ser crente, mas eu te aceitei. E eu não aceito isso. Eu estou aqui na tua presença para te adorar. Eu estou aqui na tua presença para falar contigo, para saber das coisas dos céus, das coisas celestiais. Eu não aceito essa presença maligna. E comecei a orar, a clamar, e comecei elevando a minha voz. De repente, eu percebi que aquela presença que vinha parou. E quando esta presença parou, eu comecei a entender que algo estava acontecendo dentro daquele quarto. Algo estava acontecendo. De repente eu disse: eu não vou me levantar daqui. Eu vou ficar aqui. Comecei repetindo, orando. Eu disse: Senhor, tira isso de mim. Eu não te aceitei para passar por isso, não. De repente aquela presença começou se afastando. De repente eu vi que não tinha mais nada. Eu percebi e eu comecei a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor Deus. Daí a pouco eu me levantei. Eu tinha o costume de orar, como ainda hoje tenho, com as luzes apagadas. E eu, ao me levantar, saí acendendo todas as luzes da casa. Comecei a olhar, fui olhar no quarto do meu pai. Meu pai estava dormindo, inclusive com a porta trancada. E eu fiquei ali, tomei água e fiquei imaginando, falando com Deus, sentado no sofá. Eu disse: meu Deus, que experiência é essa? Eu nunca imaginava que eu iria passar por esse tipo de experiência. E claro, como todo novo convertido que aceita Jesus e passa por algumas experiências que não são tão agradáveis, eu fui perguntar a algumas pessoas que tinham muitos anos de evangelho e podia tirar minhas dúvidas. E aquela pessoa disse: irmão Anderson, isso é para você não orar, mas continue orando. E todas as vezes que eu estava orando, eu dizia: pode vir o que for aqui, a casa pode cair por cima de mim, mas eu vou continuar aqui orando, para a glória de Deus. Depois de alguns meses, eu não senti nada, pelo menos algo negativo, e comecei a entrar na presença do Senhor. Eu comecei a consagrar a minha vida, consagrar a Deus a minha casa, para que nada daquilo pudesse acontecer. Às vezes eu estava sozinho, ouvindo um louvor, lendo a Bíblia. De repente chegava alguém em casa e dizia: Anderson,
Tu não tem medo não de ficar aqui não, depois de tudo que aconteceu aqui? E eu dizia, não tenho medo, estou aqui tranquilo, estou aqui lendo a palavra do Senhor, não tenho porquê estar assustado, nem nada, mas eu sei que sou como engraçado, né? Mas eu sei o que eu tinha passado antes, né? Mas eu dizia hoje, graças a Deus, somos libertos de tudo. E essa casa aqui é tudo para a glória de Deus. Eu sei, meus irmãos, que talvez você tenha passado por isso, sono, arrepios, vultos, vozes, zumbidos no ouvido, uma presença estranha. Você às vezes não identifica o que é isso, mas se porventura você está passando por uma situação semelhante, eu digo a você com toda a autoridade, repreenda em nome de Jesus, clame, o sangue de Jesus Cristo tem poder e ele repreende todo o mal, e você também pode repreender em nome de Jesus. Não aceite. Meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendi diante de toda a minha jornada a ter ousadia a falar com o Senhor. Eu tenho ousadia para falar com Ele. E coisas que às vezes eu acredito que não é certo, eu falo para Deus, eu não aceito. Eu tenho dito a Deus sempre, eu não aceito derrota, eu não aceito decepção, eu não aceito nada. Meus irmãos, eu trabalho em um lugar, eu já falei aqui que eu sou segurança, e muitas pessoas têm medo de trabalhar à noite, devido ao sono também, né, que a gente passa a noite toda acordado, mas lá principalmente porque já morreram muitas pessoas, e algumas pessoas dizem, irmão, eu já vi coisa aqui, e eu olho e eu disse, eu nunca vi nada, porque eu trabalho com a presença de Jesus, eu prego a palavra de Deus, eu estou aqui para trabalhar e eu repreendo todo o mal. Não tenho medo, porque o meu Deus me libertou. Eu tenho certeza que esta palavra vai surtir efeito no seu coração. E claro, esse meu testemunho de vida, daquilo que eu passei. Talvez você esteja passando por algo hoje. É porque Deus está te preparando e te capacitando para coisas melhores. Eu sei que o início aqui eu disse que tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. É um processo. Não é só pedir e receber. Não é só clamar e receber. Há sim uma luta espiritual que é travada. E o inimigo não quer que a nossa oração chegue no céu. O inimigo não quer. Mas para isso nós vamos romper aqui muitas barreiras para o nome do Senhor ser glorificado. Então, meus irmãos, esta foi a palavra da noite e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Amém? Meus irmãos, como aqui prometido, está nas minhas mãos alguns pedidos de orações. Nós vamos estar aqui lendo rapidamente e logo em seguida eu vou estar orando para a glória de Deus. Quem pede oração nesta noite é a nossa irmã Evalda Candeia. Ela é de Beberibe, lá no estado do Ceará. Quem também pede oração nesta noite é a nossa irmã Bete Tavares, Luciene Dias, Franci Martins, José Carlos, deixa-me ver aqui que mais pede oração, Maria Isaura Lopes da Macena também pede oração, ela é de Vila Pereira, Minas Gerais. A nossa irmã Bia Elisiário, ela é da Bahia, em Cabralha, pede oração nesta noite. A irmã Daldina Souza, Lucinéia Alcântara também pede oração. A irmã Iracilda Antônia pede oração por sua família. Lucilene Wendler também está aqui participando
e fazendo o seu pedido de oração. Wellington Souza pede também por sua vida, pois ele está enfermo. A irmã Michele Moura pede oração, em específico para os seus filhos. Paulinho Feijó também está aqui fazendo seu pedido de oração, como a nossa irmã Domingas Silva. Kátia Santos também está aqui pedindo oração por sua mãe. A nossa irmã Raíssa Magalhães também pede oração. Kátia Regiane pede oração por David e o Alisson. Maria José da Conceição pede oração por sua filha Eloá. Todos os dias esta mulher de Deus está conosco aqui para a glória de Deus. Ela é do Rio de Janeiro. A minha irmã Amanda Gomes também está aqui pedindo oração. José Renato de Oliveira também carece das nossas orações. Vamos estar orando por ele, por intermédio da sua irmã Carmen, que também pede oração. Quem também está aqui pedindo oração é a nossa irmã Ivonete Fernandes Fortes, de Arari. Ela é do estado de Maranhão e reside ali na cidade de Arari. Ela pede oração pelo seu irmão Edmilson. Vamos estar orando por ele. A irmã Helena Moraes de Catende, a irmã Vilma pede oração. Edrício pede também oração. Lúcia Rodrigues pede oração pelo seu amigo que está hospitalizado. Cleusa Vege também aqui está participando dessa feita, pedindo oração pelo seu sobrinho Guilherme. Quem também está aqui todos os dias participando é a nossa irmã Lindy Ribeiro. Ela mora na cidade de São Paulo, tá certo? Lindy Ribeiro pede oração por sua família. A nossa irmã Cida Souza, da cidade de Catende, pede oração. Sandra Barbosa, Rosimeire Maria, Luz Gazano também está aqui pedindo oração. Quem também pede oração é a nossa irmã Josiane Barros, de Glória, na Bahia. Maria Borba, de Ribeirão Preto. Adenilda Maria de Andrade. Marcondes Mendes, da cidade de Catende. Marisete Silva também está aqui pedindo oração. Silvânia Maria também está pedindo oração. Jaqueline Amorim. Maria José de Recife. Cássia Silva de Catende. A nossa amiga e irmã Lindaura Paiva, de Vitória no Espírito Santo, também pede, ou melhor, Vitória do Espírito Santo também pede oração. Meus irmãos, eu queria também aqui fazer uma oração pelo nosso diácono, nosso amigo Luciano, como sempre nós temos aqui pedido. E também não vou citar aqui todos os nomes, mas hoje eu vou estar trazendo aqui uma oração específica para a família Gazano, tá certo? A irmã Lourdes, as suas irmãs, os filhos. Vamos orar por toda a família Gazano também, tá certo? Eles têm me procurado e têm falado da sua carência de Deus e também das nossas orações. Nós vamos estar aqui orando. Amém? Vamos à oração nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu entro na Tua presença para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e bendizer que Tu és grande na terra. Aqui está todos esses pedidos de orações que foram feitos aqui nesta noite para a glória do Teu nome. Meu Deus, nós trazemos nesta noite um tema na qual o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu peço, Senhor, que nesta noite o Senhor possa repreender todo o mal, toda a presença maligna para a glória do Teu nome. Também, Senhor, eu peço que o Senhor venha abrir portas, venha curar, venha salvar, venha restaurar, venha fazer coisas grandes e maravilhosas na terra para a glória do Teu nome. Meu Deus, tudo isso eu quero Te pedir e já Te agradecer em Teu nome.
Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite.